Fala pessoal, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre p-valor. A gente vai falar tudo sobre o que é e o que não é o p-valor e tentar tirar um pouco dessas dúvidas que a gente tem quando a gente está interpretando um p menor que 0,05. Bom, ao ler pesquisas quantitativas, eu aposto que você já deve ter se deparado com esse famoso p menor que 0,05, conforme eu falei. Bom, intuitivamente a gente sabe que ele significa algo importante, mas por que ele é tão aclamado assim pelos pesquisadores? Então, eu irei destrinchar um pouco sobre o que é o p-valor e como a gente usa. Bom, de forma geral, o p-valor depende de uma coleta de dados. Então, depois de você coletar os dados, você vai analisar esses dados e vai conseguir o p-valor. E esse p-valor você vai tentar conseguir para ver, por exemplo, se um grupo diferencia de outro ou se um fenômeno se associa a outro. Por exemplo, se a gente quer descobrir se mulheres têm mais ansiedade matemática do que homens por conta de estereótipos de gênero, a gente faz um cálculo que sai o p-valor no final. E se a gente quiser saber também, por exemplo, se o preconceito percebido e a autoestima têm alguma relação, a gente também faz uma análise, também chamada de correlação, e no final das contas a gente vê o p-valor. Bem, o p-valor pode nos ajudar a entender um pouco mais essas relações, mas ele não diz o tamanho desse efeito, isso é muito importante. Quando a gente usa então o p-valor? Então a gente usa o p-valor quando a gente faz um teste de hipóteses, isso é muito importante. Teste de hipóteses. Esse calcula o p-valor e verifica se tem uma relação significativa. Isso daí você já deve ter escutado, uma relação significativa. Intuitivamente a gente sabe que significativo é algo importante. E é isso mesmo. O significativo significa que vale a pena prestar atenção para aquele fenômeno. Então ele tentar separar sinal de ruído. Enquanto a significância prática nos fala qual é o impacto dessa relação na vida real. Então existem duas diferenças, a significância estatística, que seria o p-valor, e a significância prática, que tem relação com o tamanho de efeito. E o que a gente pode esperar dos nossos estudos? Então a gente tem que entender o que seria hipótese nula e hipótese alternativa, e quais são os desfechos do nosso estudo. Existem, em suma, 4 possibilidades de saída do nosso estudo. E isso depende do resultado ser estatisticamente significativo ou não, e do mundo real ter uma hipótese nula verdadeira ou uma hipótese nula falsa. Então, o primeiro seria o falso positivo. O falso positivo é basicamente você concluir que há um efeito quando na verdade não há esse efeito. Ou seja, a hipótese nula é verdadeira. Então, grave isso. A hipótese nula ser verdadeira geralmente é quando não se há um efeito. Então, esse falso positivo também é conhecido como erro do tipo 1 e é indicado por alfa, ou nível de alfa. O segundo tipo é o falso negativo, que é você concluir que não há um efeito enquanto há esse efeito. Ou seja, a hipótese alternativa é verdadeira. Então, H1 é verdadeira. Isso também é conhecido como erro do tipo 2 ou beta. A terceira saída desse teste de hipótese pode ser um verdadeiro negativo. Ou seja, você conclui que não há um efeito, quando na verdade não há esse efeito mesmo. Isso que significa que a hipótese nula é verdadeira, ou H0 é verdadeiro. Então, esse é um complemento dos falsos positivos. Então, se você for calcular, seria 1 menos alfa. E a quarta saída seria, obviamente, o verdadeiro positivo, que é quando você acha que tem um fenômeno e esse fenômeno, na verdade, existe na vida real. Então, H1 é verdadeiro e você conclui que H1 é verdadeiro. Esse é o complemento dos falsos negativos. Então, seu cálculo é por meio de 1 menos beta. Essa probabilidade de você observar um verdadeiro positivo quando ele existe seria chamado de poder estatístico do seu estudo. E a probabilidade de observar um falso positivo quando a hipótese nula é verdadeira seria considerado o nível alfa do seu estudo, ou seja, a taxa de erro do tipo 1 que você aceita no seu estudo, que é basicamente aquele p menor que 0,05. Então, qual seria a saída mais provável do meu estudo? Né? Por isso eu vou dar um exemplo de Lakens 2022. Então vamos assumir que você usou um nível alfa de 5%, ou seja, o P tem que ser menor que 0,05. E o design do seu estudo, a gente está supondo que tem um poder de 80%. A última coisa que você precisa especificar seria a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Então, a gente ainda precisa selecionar essa probabilidade. Mas se a gente não souber qual a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira,
Bom, vamos assumir que é tão provável a hipótese nula quanto a hipótese alternativa. Então tem 50% de chance da hipótese nula ser verdadeira e 50% da hipótese alternativa ser verdadeira. Ou seja, 50% cada. Bom, supomos que a gente faça 200 estudos com esse nível alfa de 5% e poder estatístico de 80% e 50% de chance da hipótese nula ser verdadeira. Então, a longo prazo, a gente deve esperar esse comportamento aqui. 5 estudos vai ser um falso positivo, 80 estudos vai ser um verdadeiro positivo, 95 estudos um verdadeiro negativo e 20 estudos um falso negativo. Então, nessa tabela, 2,5% dos estudos serão falso positivo. Uma taxa de erro tipo 1 de 5% multiplicada pela probabilidade de 50% da hipótese nula ser verdadeira. Então, o resultado mais provável é um verdadeiro negativo, com 47,5% de probabilidade. Isso pode não parecer muito promissor, mas eu tenho certeza que você nunca tinha pensado nisso antes. Como a gente vai saber o possível resultado do seu estudo? Então, para isso é possível fazer um cálculo para saber a probabilidade de ser um verdadeiro positivo, um negativo, um falso positivo ou um falso negativo. Então, caso você tenha essa oportunidade de saber ou não qual é a hipótese nula, você consegue fazer esses cálculos. Bom, mas tudo que eu falei aqui é baseado numa filosofia específica de p-valor, tá? A gente vai tentar entender quem seria Fisher e quem seria o Neyman ou Neyman-Pearson. Então, eles acabam fazendo a luta pelo p-valor. Isso tudo começa lá em 1925 com Ronald Fisher, que ele publica um livro que foi popularizando o que seria o tal de p-valor. Então, do ponto de vista de Fisher, o p-valor seria não algo dicotômico, é significativo ou não, mas seria um nível, seria uma variável descritiva contínua, que quanto mais significativo, mais evidência a gente tem daquela hipótese ser verdadeira ou não. Então, de acordo com Fisher, também varia de 1, que é perfeitamente compatível com a hipótese, ou 0, extremamente incompatível com a hipótese. Então, o p-valor de Fisher pode ser chamado de teste de significância. Ele descreve a incompatibilidade dos dados com uma única hipótese, o que é diferente do Neyman-Pearson, tá? Então, ele vê somente uma hipótese, o que torna ele um pouco limitado, dado que a pessoa que pesquisa só precisa delimitar qual é a hipótese nula, mas não a hipótese alternativa. E a gente vê que isso é bem diferente do que a gente faz hoje em dia, né? Geralmente a gente usa a hipótese nula e a hipótese alternativa aqui no Brasil. Então, enquanto Fischer considerava essas evidências em níveis ou em graus, a gente geralmente vê que o p-valor abaixo de 0,05 já é suficiente. E não é à toa que a gente vê assim, porque existem 2 pesquisadores que acabaram também popularizando o p-valor, trabalhando em cima das pesquisas de Fisher e de outros autores, que se chama a abordagem de Neyman e Pearson. Neyman e Pearson, em 1933, continuaram essa abordagem de analisar o p-valor e desenvolveram o que a gente chama de teste de hipótese estatística. Não um teste de significância, mas um teste de hipótese estatística. A diferença entre Fisher e Neyman, a primeira é que Neyman e Pearson, eles delimitam não só a hipótese nula, como a hipótese alternativa também, como eu falei. Então, por isso, é possível guiar um pouco os pesquisadores ou instituições para saber se é melhor seguir uma abordagem ou outra, se existe uma relação de uma coisa com outra. Então, essa abordagem a gente consegue guiar e saber coisas entre 2 hipóteses concorrentes ou não. Então, de acordo com o p-valor de Neyman-Pearson, a gente vê somente se o p-valor está abaixo de um ponto de corte que a gente especifica, tá? Então, a partir da perspectiva de Neyman e Pearson, a gente somente vê se o p-valor está abaixo de um ponto de corte que a gente, como pesquisador, especifica. Então, o p-valor, se a gente especificar um p-valor tem que ser menor que 0,02, o p-valor de 0,001 tanto faz com o p-valor de 0,00000000009. Os dois estariam indicando a mesma coisa. Então, seria algo significativo dado o ponto de corte de 0,02. Assim, os pesquisadores, independente de um ou outro, vão pensar que a hipótese alternativa é verdadeira e melhor descreve os eventos da vida real. Mas assim, mesmo com essa interpretação dicotômica, a gente ainda precisa reportar o p-valor exato, tá? Isso é algo que muitas vezes eu já cometi esse erro
E eu vejo muitos pesquisadores também cometendo de botar apenas, p-valor é menor que 0,05, mas não fala quão menor seria de 0,05. Isso é importante para outras pesquisas futuras, tá? Porque outras pesquisas podem adotar um p-valor diferente, um nível de alfa diferente, ou até mesmo fazer análises secundárias acaba sendo mais fácil por causa desse p-valor estar disponível. O p-valor é calculado a partir de uma estatística chamada de t-valor. Bom, o que seria esse t-valor? Esse t-valor pode ser calculado pela média da amostra, a média da população, o desvio padrão da amostra e o tamanho amostral. Então o cálculo t-valor é feito dessa forma aqui. Ao calcular a probabilidade de ter um t-valor tão extremo ou mais extremo do que os dados observados, a gente consegue esse p-valor. Mas o que significa esse número? Bom, vou falar ainda um pouco da filosofia de Schneemann Pearson. Quando os pesquisadores aceitam ou rejeitam as hipóteses, eles não vão estar imbuindo crenças nessas hipóteses. Ou então também não estão incluindo uma conclusão sobre a hipótese por trás disso. Seria mais um viés relacionado com a filosofia de Karl Popper, de enunciado básico, em que os dados observados acabam dizendo algo sobre o estado da realidade, baseado em regras pré-especificadas. Lembrando que esse enunciado básico diz que um evento ocorreu ou foi observado um evento. Assim sendo, essas afirmações dizem o que a gente observou nesses dados, mas não o que gerou esses dados. Tá? Então não é sobre essas afirmações relacionadas ao p-valor, não é sobre uma teoria, mas sobre a observação dos dados. Dados requerem inferências estatísticas, enquanto teorias requerem inferências teóricas. Então os dados nunca provam que a teoria é verdadeira ou falsa. Isso é uma conclusão precipitada de muitos pesquisadores. Claro, eles corroboram a predição que é derivada de uma teoria, o que nos torna, como pesquisadores, mais convencidos de que a teoria representa um estado da vida real. Mas é possível ter teorias concorrentes que fazem algumas predições similares. Então, vamos supor que uma das teorias diz que essa ansiedade matemática que eu citei anteriormente se dá por conta de estereótipos de gênero. Então, a pesquisa vai tentar indicar que existem essa ansiedade matemática e é por conta do estereótipo de gênero que aumenta esses níveis de ansiedade matemática. Então essa é uma das predições que a gente vai ter, mas isso pode dar suporte para outra teoria também. Você precisa especificar, para ter mais força sobre sua teoria, qual é outra predição relacionada a essa teoria, quais outras predições estão relacionadas a essa teoria, e fazer um estudo um pouco mais robusto. Bom, ainda não falei diretamente o que é p-valor. Então o p-valor é a probabilidade de você observar os seus dados ou dados mais extremos, se a gente assumir que a hipótese nula é verdadeira. Então, qualquer estudo que use as palavras esse estudo prova, o estudo comprova que, esse estudo mostra, está sendo impreciso. Para falar de maneira correta, a gente precisa usar uma frase maior. Por exemplo, afirmamos que há um efeito significativo, embora reconhecemos que, se os cientistas fizerem afirmações usando esse procedimento metodológico, eles serão enganados a longo prazo o número alfa% de vezes ou beta% das vezes, o que consideramos aceitável. No futuro ou previsível, até que surjam novos dados ou informações que provem que estamos errados, assumiremos que essa afirmação está correta. Esse é um exemplo de texto do Lakens 2022. Então acredito que esse próximo conhecimento que eu vou falar é pouco disseminado na academia brasileira, que é o p-valor vem de um grupo de estatísticas chamadas de estatísticas frequentistas. Então nessa família de estatísticas a gente está querendo analisar os estudos a longo prazo, ou seja, vamos fazer vários estudos sobre esse fenômeno, fazer estudos de replicação para tentar ver se a longo prazo esse fenômeno se mantém. Só que a gente não consegue fazer o mesmo estudo infinitas vezes. A gente tem um número limitado de vezes que a gente quer fazer esse estudo, porque, enfim, por conta de recursos, por conta de tempo, enfim. Por isso que se torna interessante fazer estudos de simulação em cima dos achados dos seus estudos, porque eles ajudam a entender qual seria o comportamento esperado desses p-valores a longo prazo. O p-valor esperado depende do poder estatístico do seu estudo, ou seja, a probabilidade de você observar um efeito verdadeiro quando esse efeito realmente existe. O poder estatístico também varia de 0 a 1. De acordo com o p-valor, quando a hipótese nula é verdadeira, ou seja, não há um efeito,
e os pressupostos do teste forem acatados, né, os p-valores seguem uma distribuição uniforme. Para compreender isso, veja um pouco essa figura aqui. Os p-valores seguem uma distribuição uniforme significa que não há nenhum efeito, ou seja, o p-valor de 0,04 é tão provável quanto o p-valor de 0,99. Só que note que essa distribuição uniforme dos p-valores servem apenas para testes contínuos, né? Como correlação, teste T, e não funciona se for um teste estatístico discreto, como um Q². Mas nem tudo é fácil na estatística e existe uma coisa chamada de paradoxo de Lindley, que foi encontrado por Lindley em 1957. Ele mostra que quando o poder estatístico aumenta muito, os p-valores abaixo de 0,05, por exemplo 0,04, podem ser mais prováveis quando não há um efeito do que quando há um efeito de fato. Ou seja, você vai concluir algo totalmente errado sendo que não existe esse efeito. Isso se dá porque a distribuição é em função do poder estatístico. Então, quanto maior o poder, mais achatada ela é para a direita. Então ela vai um pouquinho mais para a esquerda. Então, quando o poder estatístico é extremamente alto, a maioria dos valores são abaixo de 0,05 e até mesmo de 0,01. Então, esse paradoxo de Lindley acaba nos mostrando que o p-valor não pode ser interpretado como uma medida de evidência, que nem o Fischer falava, sem levar em consideração o poder estatístico do seu estudo. Então, fica crucial, a partir disso, que os pesquisadores evitem usar o p-valor, ou que os pesquisadores evitem concluir algo errado na estatística frequentista baseada no p-valor, principalmente quando a evidência do teste favorece a hipótese nula ao invés da hipótese alternativa. Bom, é possível fazer isso quando se diminui o nível de alfa em função do tamanho amostral, porque a gente sabe que o tamanho amostral aumenta o poder do estudo e, consequentemente, acaba caindo um pouco nesse paradoxo de Lindley. Então, se você abaixar o nível de alfa, isso acaba tomando conta, resolvendo a sua questão. Então, olha esse exemplo aqui de distribuição de p-valor para um D de 0, ou seja, não há um efeito, 50% de poder e 99% de poder. A gente vê que está bem achatado para a direita, né? Então ele está bem para a esquerda. Bom, e é muito comum, você sabe, né? Muito comum mesmo a gente usar o p-valor menor que 0,05 como ponto de corte. Eu mesmo já usei bastante nas minhas pesquisas. No passado houve uma grande convenção relacionada a esse alfa de 5%. E claro que o p-valor deve ser especificado antes de analisar os dados, então esse ponto de corte serviu para ajudar as pessoas a sempre especificarem a mesma coisa. Mas hoje em dia os pesquisadores têm uma tecnologia muito melhor, então é possível, por meio de um repositório online, a gente fazer um pré-registro do nosso estudo, falar qual é o plano de análise, qual é o ponto estatístico e tal. Então, por meio dessa tecnologia, a gente consegue especificar p-valores menos convencionais do que antigamente. Mas por que o p-valor de 5% é utilizado, né? Dado que nenhum desses gigantes da disseminação do p-valor acabaram falando sobre isso. Por exemplo, Fischer, Neyman e Pearson. Mesmo assim, na prática, as pessoas gostam de seguir convenções, né? Convenções são escritas em cima de convenções e isso que segue na ciência. É por isso que é tão comum usar o p menor que 0,05. Mas olhe, isso vem porque Fischer, em 1926, escreveu uma nota que diz o seguinte: pessoalmente, o escritor prefere estabelecer um padrão baixo de significância no ponto de corte de 5% e ignorar inteiramente todos os resultados que não atingem esse nível. Então as pessoas pegaram esse trecho e falaram, tá, vai ser de 5%. Só que isso vem antes de outra afirmação. Então as pessoas nem leram o texto todo, só pegaram uma frase e aderiram a essa frase. Então o texto anterior diz o seguinte: se 1 em 20 não parece suficientemente alta, podemos, se preferirmos, traçar uma linha em 1 em 50, o ponto de 2%, ou 1 em 100, o de 1%. Bom, nos exemplos de Fischer, ele geralmente usa o ponto de corte de 0,01, mas os pesquisadores copiaram o valor preferido de Fischer, que seria 5%, ao invés da mensagem mais importante que ele tem para falar, que o pesquisador tem que especificar o seu p-valor, ou seja, tem que justificar por que está usando o p-valor x e não y. E, como eu falei, você tem que notar que convenções são escritas em cima de convenções. Se você for pensar lá no, G-Power, antigamente ele usava o poder estatístico de 80%. Outros softwares estatísticos ainda usam 80%. Mas por quê? Porque Cohen criou essa regra de polegar em 1988, baseado no nível alfa de 5%. Bom, então
a conclusão é que a gente tem que justificar o nosso nível de alfa. Mas o porquê, né? Que a gente tem que justificar. De acordo com Mayer e Lakens, em 2022, a gente tem dois bons motivos para justificar esse nível de alfa de 5%. O primeiro seria ter tomadas de decisões mais eficientes. Então, os pesquisadores que usam o teste de hipótese querem tomar decisões mais eficientes, ou seja, uma decisão dicotômica de fazer ou não fazer uma intervenção, por meio dessa abordagem falsificacionista de inferência estatística, e eles possuem também um tamanho amostral máximo que eles podem coletar, é possível escolher as taxas de erros que combinem os erros tipo 1 e 2 para serem minimizados. E o segundo ponto é por conta do paradoxo de Lindley. Por isso, principalmente para amostras muito grandes, estudos transculturais ou estudos de normatização de escala, né? Que, como foi explicado anteriormente, se a gente aumenta a amostra, aumenta o poder estatístico, que por sua vez acaba aumentando os p-valores menores que 0,05 quando a hipótese nula é verdadeira. Bom, se você quer justificar o seu tamanho amostral, dá uma olhada no artigo de Mayer e Lakens, no Shine App deles e no pacote OptSim de Kim, de 2020. Tá? Muito obrigado, essa foi a aula sobre p-valor. Até a próxima.